Então, imagina a seguinte situação. Se alguém imprime notas de R$ 100 na própria impressora lá em casa para pagar, sei lá, o churrasco do fim de semana, a polícia invade a casa, confisca tudo e a pessoa vai presa por falsificação, certo? Com certeza, vai direto pra cadeia, não tem nem discussão. Exato. Mas se o governo imprime bilhões de reais do nada para cobrir as próprias dívidas, isso gera uma inflação que corrói o salário de todo mundo. Eles dão a isso um nome super elegante. Eles chamam de política monetária. Pois é, muda o nome e de repente vira algo super aceitável. É impressionante. E é exatamente por aí que a gente vai caminhar hoje. Sejam bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa análise de hoje vai dissecar um conjunto de textos que defende uma premissa bem radical. A ideia de que o Estado não é o nosso grande protetor, mas sim, o maior monopolista de crimes legalizados da história. É uma afirmação bem pesada, né? E a arma principal para manter esse monopólio operando à luz do dia, segundo as fontes que a gente vai analisar, não é necessariamente o fuzil ou a viatura da polícia. É o dicionário. Nossa! O dicionário? Sim, é a mudança na semântica. A linguagem é tudo nesse contexto. Uau, isso é muito provocativo. E bom, o nosso foco de hoje é um material banhado num sarcasmo quase palpável, sabe? Estamos analisando trechos da obra O Indivíduo Culpado e o Estado Legitimado e também algumas colunas de uma persona da internet que se auto-intitula Oráculo. Isso mesmo. E toda a base desses textos se apoia numa perspectiva anarcocapitalista e libertária. Para quem acompanha a gente e talvez não esteja tão familiarizado com o jargão, o princípio central dessa visão é o que eles chamam de axioma da não agressão. Que é basicamente o que em termos simples? Em termos simples, é a ideia de que iniciar o uso da força contra outra pessoa ou contra a propriedade dela é sempre antiético. Não importa quem você seja, nem se você veste um terno e tem um cargo público. Tá, entendi. Mas antes da gente avançar 1 centímetro sequer nessa análise, precisamos estabelecer uma regra fundamental para a nossa discussão de hoje. Perfeito, isso é crucial. O material que a gente vai desempacotar contém visões políticas muito intensas, né? São críticas ferozes ao modelo estatal que a gente conhece. Então é importantíssimo deixar absolutamente claro para quem está ouvindo que esta bancada aqui não está tomando partidos. Exatamente. Nós não estamos aqui para endossar e nem para refutar as opiniões do oráculo ou do autor do livro. Nossa missão é ser puramente analítica. Isso. Nossa função é atuar como decodificadores. Nós vamos reportar as ideias e a lógica interna exatamente como elas foram apresentadas nas fontes, sabe? Para que a gente consiga entender como essa visão de mundo específica desconstrói a imagem tradicional do governo. Certo, vamos empacotar isso. O nosso trabalho é testar os argumentos e entender os mecanismos. Então, vamos começar pela área que mais afeta o estômago e o bolso de todo mundo, que é a economia. Boa, é onde a coisa fica bem clara. Pois é, o texto argumenta que, para entender a verdadeira natureza do Estado, a gente precisa olhar para como ele lida com o dinheiro. E a fonte começa exatamente com aquele exemplo que eu usei agora há pouco, o da falsificação versus a expansão da base monetária. Exato. O texto detalha bastante o mecanismo da moeda fiduciária, aquele dinheiro que não tem lastro em ouro ou em nenhuma riqueza real, né? O dinheiro sem lastro. Sei. Aquele que eles só digitam no computador hoje em dia. Isso, exatamente. O autor explica que quando o governo gasta mais do que arrecada, ele simplesmente, entre aspas, imprime mais dinheiro. E hoje em dia é só adicionar uns zeros nas planilhas do Banco Central. E o que é fascinante aqui é como o texto destrincha o porquê de isso ser considerado um estelionato. Caramba, estelionato? Como eles justificam um termo tão forte? É que, pensa bem, quando o governo aumenta a quantidade de dinheiro circulando por aí, sem que a quantidade de produtos na prateleira do supermercado aumente na mesma proporção, o dinheiro que já estava no bolso de quem trabalha perde o valor. A velha e conhecida inflação. Sim, mas a inflação, nessa visão libertária, não é vista como um fenômeno natural da economia. O autor trata a inflação como um imposto invisível. Ele diz que é um roubo silencioso das horas de vida que a pessoa trocou por aquele salário, sabe? Nossa, horas de vida. Isso bate diferente. E o oráculo não para por aí, né?
Ele entra na questão do esquema de pirâmide financeira. Aquele modelo super clássico onde os novos participantes pagam os rendimentos de quem entrou antes. A famosa pirâmide que sempre desmorona no final. Exato. E que matematicamente está fadada ao colapso quando para de entrar gente nova. A gente sabe que fazer isso na rua da cadeia, por fraude. Mas o texto argumenta que o Estado faz exatamente a mesma coisa, só que dá um nome de INSS ou Previdência Social. E a lógica matemática por trás dessa acusação faz muito sentido dentro da premissa deles. Um sistema de previdência de repartição simples, que é o nosso caso, não guarda o seu dinheiro numa continha rendendo juros compostos. Não tem um cofre com meu nome lá, né? Não, de jeito nenhum. O trabalhador de hoje paga a aposentadoria do idoso de hoje. O problema mecânico disso que o autor aponta sem piedade é o colapso demográfico. Que é quando as pessoas passam a ter menos filhos. Exato. As taxas de natalidade caem, as pessoas vivem mais tempo e aí a base da pirâmide encolhe. Você tem menos jovens pagando para sustentar mais idosos. O argumento é que se um cidadão comum administra um fundo com essa matemática, a Polícia Federal bate na porta dele. Ele é indiciado na hora. Sim, mas quando o Estado percebe que a pirâmide vai quebrar, ele não vai preso. Ele simplesmente usa a lei para forçar as pessoas a trabalharem por mais tempo e pagarem alíquotas maiores. Caramba, é uma perspectiva bem dura. E tem também aquela comparação do FGTS com a agiotagem. O governo retém compulsoriamente uma fatia do salário da pessoa, remunera esse dinheiro com os juros super minúsculos que perdem feio para a inflação. Perdem muito. E depois o próprio governo empresta esse mesmo dinheiro no mercado através de bancos estatais, cobrando juros exorbitantes de quem precisa. A margem de lucro deles em cima do dinheiro do trabalhador é absurda, segundo o texto. Mas espera um pouco, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Porque comparar impostos a uma extorsão mafiosa parece um reducionismo meio extremo, não parece? É o que muita gente diria, sim. Então, e quanto à teoria do contrato social? Poxa, a gente tem séculos de filosofia política, de Rousseau a John Locke, argumentando que nós abrimos mão de uma pequena fração da nossa riqueza e liberdade em troca de vivermos numa sociedade civilizada, com estradas, hospitais, segurança. Como é que o autor simplesmente ignora toda essa base filosófica? Olha, o ponto é que ele não ignora. Ele ataca o conceito diretamente, de frente. O material rebate a essa ideia do contrato social, argumentando que é um contrato que ninguém assinou. Eu definitivamente não lembro de ter assinado nada. Pois é, o oráculo questiona isso. Ele diz que se um serviço é genuinamente bom e essencial para a vida humana, por que ele precisa ser imposto sob a ameaça de prisão? Se a padaria faz um pão bom, ela não precisa apontar uma arma para você comprar o pão. Verdade, a demanda seria natural. Sim. O material destrói a ideia do imposto como um investimento social. O autor argumenta que o Estado não produz nenhuma riqueza. Zero. Ele não inova, não planta, não constrói nada. Ele apenas redistribui o que extrai da população sob coerção. E ainda retém uma fatia gigantesca para alimentar a própria burocracia. Nossa. E aí volta naquela questão da linguagem que você mencionou no começo. Exatamente. O autor usa a expressão nome gourmet. A genialidade do sistema está em mudar um vocabulário para não ferir os ouvidos da sociedade, sabe? Chamar a extorsão de tributo ou contribuição mantém essa ilusão de um serviço contratado. Mesmo quando o retorno é péssimo? Sim, mesmo quando o retorno é, nas palavras super cínicas do texto, um asfalto que derrete na primeira chuva. Sabe o que isso me lembra? É como se a sociedade fosse uma partida de futebol, mas o árbitro do jogo também é o dono de um dos times. Haha, essa analogia é boa. E não importa o que aconteça no campo, né? Toda vez que o time dele tá perdendo, ele apita, muda o tamanho das traves, expulsa os jogadores do outro time e cria uma regra nova dizendo que aquilo ali é pro bem maior do esporte. E o mais impressionante de tudo é que ele convence a torcida a aplaudir. Essa analogia ilustra perfeitamente a visão do autor. E olha, isso nos leva para um ponto crítico de transição na lógica do texto.
Porque se a matemática financeira do Estado não se sustenta organicamente... Se a pirâmide vai cair. Isso, e se as pessoas, mais cedo ou tarde, percebem que estão pagando super caro por um serviço de péssima qualidade, como é que o árbitro garante que ninguém abandone o campo? Pois é, se o jogo é tão ruim, a tendência natural seria as pessoas criarem moedas paralelas, sonegarem impostos em massa ou simplesmente pararem de financiar essa estrutura toda. O que, pela lógica deles, nos obriga a olhar para a mecânica da força física, né? O monopólio da violência. Precisamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e um pouco assustadora. Para manter essas políticas econômicas funcionando, é necessária a coerção física. O texto, então, traz outra lista de ações que foram recategorizadas pela semântica. Bom, vamos aos exemplos do texto. Bom, se um civil tranca alguém num quarto contra a vontade dessa pessoa, o Código Penal chama isso de sequestro ou de cárcere privado. Dá anos de cadeia. Com certeza. Mas se o Estado faz isso porque a pessoa, sei lá, não pagou o imposto sobre a própria renda que ela gerou com o trabalho dela, de repente vira prisão legal ou condução coercitiva. A invasão de domicílio é rebatizada de mandado de busca e apreensão. É só trocar o papel timbrado, né? Basicamente. O uso da ameaça para obter vantagem financeira aqui na rua, a extorsão, vira notificação de dívida ativa. Tem um ponto aí sobre restrição de liberdade no livro que bate muito forte em quem está lendo. O texto compara a escravidão, ou o trabalho forçado, com algumas das nossas obrigações cívicas modernas. Essa parte é bem controversa. Eles argumentam que a escravidão não acabou de fato, ela apenas foi estatizada. E eles dão um exemplo do serviço militar obrigatório, ou mesmo a convocação compulsória para ser mesário nas eleições. É a ideia de que o seu corpo e o seu tempo pertencem ao Estado, quer você queira ou não. E se você recusar essa, entre aspas, doação para o seu país, você vai sofrer sanções civis e penais super severas. Você perde direitos básicos. Mas olha, de todos os argumentos dessa sessão, o que mais desafia o senso comum é a ideia de que a propriedade privada é uma ilusão. Como assim uma ilusão? Eu comprei minha casa, com essa escritura. Então, o autor defende que ninguém é realmente dono da própria casa ou do próprio carro. A premissa mecânica que ele usa é simples e bem brutal. Experimente parar de pagar o IPTU da sua casa ou o IPVA do seu carro por alguns anos. Ah, entendi onde ele quer chegar. O texto chama esses impostos de aluguel eterno. Se você quitar a sua casa perfeitamente no banco, mas parar de pagar esse aluguel anual para a prefeitura, o Estado vai usar o monopólio da força dele. Eles mandam a polícia, né? Vão enviar homens armados tomar o seu bem, leiloar a sua casa e colocar a sua família na rua. A conclusão lógica da fonte é que você não é proprietário de nada. Você é apenas um inquilino do governo em um pedaço de terra que você achou que tinha comprado. Pensa nisso na vida real de quem tá ouvindo a gente. Todo mundo já deve ter passado por aquela situação super frustrante de ter que pagar uma taxa de licenciamento que sobe todo ano só para poder imprimir um documento do próprio carro. E sob a ameaça de ter o veículo guinchado numa blitz policial no meio da lua. Sim, quando a gente lê o texto, a sensação muda. Deixa de parecer um serviço de organização do trânsito e passa a soar exatamente como um pedágio mafioso pago só para não ter o próprio bem confiscado. Fica com essa cara de achaque, né? Total. Mas o oráculo leva essa lógica para um extremo ainda mais doloroso quando ele fala sobre a criminalização da pobreza. Aquela história do vendedor ambulante é de cortar o coração. Esse, sem dúvida, é um dos trechos mais viscerais de todo o material. O texto usa o exemplo de uma pessoa pobre, que, sem alternativas de emprego formal, muitas vezes devido aos altos custos trabalhistas impostos pelo próprio Estado, junta uns trocados, compra algumas garrafas de água e vai vendendo o sinal para tentar sobreviver. E aí, chega a fiscalização? Sim. Essa pessoa é abordada, tem todas as suas mercadorias confiscadas, muitas vezes com violência, e é jogada numa viatura. O autor diz que o crime dela foi tentar prosperar sem pagar a milícia oficial. Ela não tinha o alvará. Exato. Ela não tinha o CNPJ, não pagou a taxa de permissão. Mas, de novo, eu preciso pressionar essa ideia. A justificativa oficial das prefeituras é que a fiscalização é feita para manter a ordem urbana, para garantir a saúde pública
e manter uma concorrência justa com os comerciantes formais que pagam seus impostos direitinho. Não existe uma lógica de ordem social real nisso. A fonte rejeita essa premissa inteiramente. Para o autor, isso é a evidência máxima do que ele chama de monopólio da moralidade. Um monopólio da moralidade? Ele diz que o Estado age não para proteger a saúde do consumidor que comprou água no farol, mas para proteger o seu próprio monopólio de arrecadação. O texto é bem cínico ao afirmar que o sistema não vê o cidadão como um indivíduo com direitos naturais inalienáveis. Ele vê como o quê? Como um ativo tributário, uma mera fonte de renda. O argumento é que a burocracia abomina a independência. Se você tenta sobreviver fora da coleira do Estado, você será esmagado. E o pior, a narrativa oficial vai fazer com que o restante da sociedade ou parte dela ainda aplauda, achando que a justiça foi feita. Isso levanta uma questão monumental. Se essas contradições são tão gritantes, se essa coerção é tão óbvia quando a gente disseca a semântica dessa forma, como é que as leis continuam sendo aprovadas tão pacificamente? O que acontece nos bastidores do poder, naquelas salas com ar-condicionado lá na capital, que transforma todas essas práticas num dogma legal que todo mundo aceita? É aqui que o autor aponta os canhões dele para o teatro político e para o processo legislativo em si. E mais uma vez, a semântica aparece como uma ferramenta de camuflagem perfeita. Como ele ilustra isso na política? Pela lógica do texto, se 5 pessoas se reúnem num beco escuro para planejar como extrair dinheiro dos moradores do bairro, cobrando por proteção, o Código Penal chama isso de formação de quadrilha ou de milícia. Faz sentido. Mas, se 500 pessoas se juntam num palácio de mármore banhado a ouro para decidir como vão fatiar o orçamento trilionário dos nossos impostos e criar novas taxas, o noticiário noturno chama isso de coligação partidária ou articulação política. E a lista de traduções cínicas da linguagem não para por aí, né? O suborno e a compra de apoio nos bastidores viram emendas parlamentares e orçamento secreto. Sim, vira rúbrica no orçamento. A lavagem de dinheiro escancarada ganha aquela roupagem nobre de fundo eleitoral, que, ironicamente, é um dinheiro que é aprovado por eles mesmos, para eles mesmos usarem. E tem também a propaganda enganosa. O horário eleitoral. Exatamente. Se uma empresa privada prometesse metade do que os políticos prometem, sabendo que não podem cumprir, choveria processo milionário em cima deles. Mas na política, vira o padrão inquestionável do horário eleitoral gratuito nas campanhas. É um nível de dissonância cognitiva absurdo. É absurdo mesmo. E a genialidade desse mecanismo todo, segundo a análise do oráculo, é a criação do que ele chama de falsa polarização. Explica mais sobre isso, porque as pessoas brigam muito por política hoje em dia. É exatamente esse o ponto. O autor argumenta que a divisão ferrenha entre direita e esquerda, aquele nós contra eles, é em grande parte uma ilusão fabricada. Os times políticos diferentes são vendidos ao público apenas para que o cidadão acredite que tem algum controle sobre o processo. Para a pessoa achar que pertence a um time do bem que vai derrotar o mal, né? Mas a realidade estrutural dos bastidores, nas palavras do texto, é que os políticos são como ratos dentro do mesmo barril. Ratos no barril, uau! Independentemente da ideologia que eles pregam no microfone, no final do dia todos eles compartilham o mesmíssimo objetivo, que é manter a máquina de arrecadação funcionando para que eles possam dividir os recursos extraídos da sociedade. A fonte diz que eles brigam para ver quem vai segurar o chicote, mas nunca discutem se o chicote deveria existir em primeiro lugar. Mas espera aí, a resposta imediata de 99% das pessoas que estão ouvindo isso agora seria: poxa, nós vivemos numa democracia. Nós votamos, nós escolhemos quem entra e quem sai lá de Brasília. Se o sistema está corrompido, a culpa é de quem vota mal. A solução é simples, é só eleger políticos honestos. Como é que esse material lida com o conceito sagrado do voto? Olha, ele lida com uma dose bem pesada de deboche, para ser honesto. O oráculo faz uma pergunta direta para o leitor. Ele diz: você mentalizou o político perfeito, apertou o botão na urna eletrônica e o país mudou por acaso? É um soco no estômago de quem tem esperança. É sim. A fonte argumenta que esperar um salvador da pátria, acreditar num político bom que vai entrar lá e consertar o Estado por dentro,
é uma ingenuidade quase infantil. O argumento central aqui, e este é talvez o ponto mais importante de toda a obra, é que o sistema não está quebrado. Espera, ele não é um acidente, ele é um projeto. Exatamente. O sistema foi desenhado cirurgicamente para funcionar assim. Ele foi criado para extrair riqueza de quem produz e canalizar essa grana toda para quem administra o monopólio. Os privilégios todos, tipo lagosta no cardápio do Supremo, jatinhos da FAB cruzando o país, auxílio terno, auxílio moradia. Todos aqueles penduricalhos salariais infinitos. Isso. Nada disso é anomalia ou falha de gestão. São as recompensas estruturais que eles disfarçam de custos da democracia. Se um político supostamente honesto entra nessa engrenagem, o texto diz que ou ele é absorvido pelo pragmatismo de precisar liberar o orçamento, ou ele é expelido como um corpo estranho pelo próprio sistema imunológico da política. Não tem meio termo. Certo, mas isso nos obriga a encarar a matemática física da dominação, digamos assim. O texto menciona que o Estado pode sugar de 40% até 80% de tudo que uma pessoa produz ao longo da vida inteira. Se a gente somar imposto direto, indireto e a inflação correndo solta... É uma carga colossal. Gigantesca. Então, como é mecanicamente possível que 200 milhões de brasileiros aceitem ser governados e taxados dessa forma absurda por, sei lá, uma classe política e burocrática de umas 100 mil pessoas? Não tem policiais suficientes no país para ficar apontando uma arma para a cabeça de cada cidadão 24 horas por dia. Se houvesse uma revolta fiscal generalizada amanhã de manhã, o sistema entraria em colapso antes da hora do almoço. Essa é a grande charada. E esse é o clímax filosófico da análise. É bem aí que o autor introduz o conceito da Fazenda Brasil. Fazenda Brasil? Sim. É uma metáfora muito dura onde os cidadãos são descritos como o gado da fazenda. Um gado que não apenas aceita o confinamento cercado, mas que voluntariamente lustra as botas do vaqueiro e ainda sente um baita orgulho do curral onde vive. A sustentação de toda essa estrutura desigual, segundo as fontes, não é bélica. Ela é totalmente psicológica. Ah, então entra na mente das pessoas. Exato. O Estado é classificado na obra como uma alucinação coletiva. Um delírio em massa que tomou conta da sociedade. E pior que, se a gente for pensar, isso não é apenas uma teoria da conspiração de internet. Se a gente olhar sobre uma lente sociológica um pouco mais ampla, existe mesmo um fenômeno histórico onde os seres humanos demonstram uma tendência muito forte a trocar a liberdade absoluta por uma sensação de segurança, mesmo que seja uma segurança bem ilusória. Com certeza. O ser humano lida mal com o desconhecido. Nós temos um pavor profundo da incerteza, né? Parece que preferimos a previsibilidade opressiva de um sistema autoritário ou de um Estado babá que diz o que a gente pode ou não fazer, ao invés de lidar com o caos e a autorresponsabilidade gigantesca que a liberdade genuína exige. O texto argumenta que essa lavagem cerebral começa cedo, não é? Sem dúvida. O autor bate muito na tecla de que essa alucinação começa na educação básica, que ele pejorativamente chama de escolinha. A cartilha do MEC, imagino. Isso, ele diz que o currículo escolar molda a mente infantilizada da população para que a gente acredite que, sem a figura soberana e protetora de Brasília, a sociedade civil se transformaria imediatamente no cenário do filme Mad Max. Caos, fogo e destruição nas ruas. Exato, vira terra de ninguém. As pessoas, por conta desse ensino, terceirizam a responsabilidade das próprias vidas para políticos que nem conhecem, porque preferem sofrer de uma espécie de síndrome de Estocolmo institucional. O poder do Estado não vem do arsenal de armas deles, mas sim dessa submissão psicológica de milhões, da crença dogmática de que um pedaço de papel assinado por burocratas tem peso moral. E o texto contrapõe toda essa submissão com uma visão de mercado livre que é bem pragmática para ilustrar o ponto. Tem aquele exemplo fantástico que o oráculo dá sobre água encanada. Ah, esse exemplo é excelente para fechar o conceito. Sim. Ele diz que se você quer ter o conforto da água chegando limpinha na torneira da sua cozinha, você paga voluntariamente pelo encanamento, pela tecnologia de filtragem e pelo trabalho do encanador ou do funcionário da empresa de saneamento que faz a manutenção real do sistema. Isso é uma troca voluntária e pacífica que cria valor. Um serviço prestado, um valor pago. Simples. Que, nas próprias palavras dele, nunca carregou um balde pesado na vida, apenas para que ele assine um decreto permitindo que você tenha o direito de comprar a água.
É a diferença fundamental entre uma transação baseada no mérito de quem trabalha e outra baseada na ameaça de quem governa. E sintetizando todo esse quadro geral que o livro e os textos pintam, a conclusão deles é a de que as raízes da estrutura estatal não são feitas de concreto armado ou de blindagem de tanques de guerra. Elas são feitas de pura crença. É a mesma mecânica psicológica que sustenta uma religião antiga. É um salto de fé da população. Exatamente. O oráculo afirma que, se você conseguir retirar essa crença invisível da equação, se a população deixar de ser adestrada por essa semântica de que o Estado é necessário, justo e legítimo, o poder de coerção deles evapora da noite para o dia. Porque ninguém mais ia obedecer. É isso, porque sem a legitimidade percebida na cabeça das pessoas, um fiscal cobrando imposto na porta da sua loja passa a ser visto apenas como um assaltante de terno querendo uma parte do seu caixa. Gente, é de explodir a cabeça tentar observar a nossa própria estrutura social por esse prisma libertário. Fazendo um grande apanhado de tudo que desempacotamos no programa de hoje, nós mergulhamos numa visão de mundo hipercrítica que basicamente pega a narrativa oficial e rasga no meio. Rasga sem dó. Uma perspectiva que enxerga o Estado não como aquele farol civilizatório que traz ordem, ruas pavimentadas e justiça para as pessoas, mas como uma engrenagem fria que detém o monopólio absoluto sobre práticas que nós, a sociedade civil, condenamos como crimes gravíssimos quando são praticadas por qualquer um de nós na rua. Esse é o resumo perfeito. E mais do que isso, descreve uma estrutura gigantesca e trilionária que se equilibra de forma bem precária sobre 3 pilares: a nossa passividade, o nosso medo da liberdade e o condicionamento linguístico do público desde a infância. É isso aí. E eu acho que vale reiterar a nossa regra de ouro lá do início da conversa. Explorar e dissecar a anatomia desses argumentos todos não significa que nós estamos assinando embaixo do anarcocapitalismo ou validando na prática que imposto é roubo. Com certeza. Nós estamos apenas reportando o mapa que eles desenharam. Isso. O verdadeiro valor de analisar narrativas tão incisivas assim, por mais ácidas que elas sejam para o ouvido comum, é que elas nos forçam a testar a resistência das nossas próprias crenças. Compreender como a semântica e os termos técnicos podem mascarar realidades que são muito brutais é uma ferramenta intelectual indispensável, sabe? Demais. Expande a nossa capacidade analítica. Sim, é essencial para qualquer pessoa que queira ler os cadernos de política e economia com lentes bem mais agudas e críticas, sem se deixar levar por discursos prontos. E isso vale para discursos da esquerda, da direita ou do centro. O ceticismo saudável é o que importa aqui. Concordo em gênero, número e grau com você. E para fechar nossa reflexão de hoje e deixar aquele famoso pulga atrás da orelha de quem acompanhou a gente, eu quero jogar uma ideia para quem está nos ouvindo ficar ruminando mais tarde. Opa, manda a reflexão final. Nós falamos muito hoje sobre a força e o peso das palavras, né? Então pensem no seguinte cenário hipotético. Se todo o poder monumental que o Estado tem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o fruto do seu trabalho reside puramente na semântica, em como nós simplesmente aceitamos chamar a extorsão de imposto e o sequestro de prisão legal, o que aconteceria exatamente no dia em que uma sociedade inteira acordasse e decidisse de forma simultânea que a linguagem jurídica elaborada não altera a natureza ética das coisas? Ia ser um dia bem tenso em Brasília. Para dizer o mínimo, se amanhã acordássemos sem essa alucinação coletiva na nossa cabeça, será que as instituições apelariam para a violência armada numa escala inimaginável para se manterem vivas, provando de vez a teoria radical do texto? Ou será que o conceito de autoridade simplesmente evaporaria no ar, caindo em pedaços e virando pó como uma pintura velha descascando da parede? Fica aí o pensamento provocativo para acompanhar o café de vocês hoje. Muito obrigada pela companhia de sempre e até a próxima análise. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.